Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Você aí que busca informação sobre o mercado cripto, fica ligado que eu, o investidor sincero, quero aqui trazer para você uma atualização rápida, em menos aí de 10 minutos, para que você possa então se situar, porque olha só o que está acontecendo. Nossa, Bitcoin caindo 1,6%, Ethereum caindo 1%. Meu Deus, o que é que pode estar acontecendo? Nada que nós já não antecipamos aqui neste canal. Se você já é inscrito, então você já sabe que um pullback era sim esperado para o preço do Bitcoin, já estava aqui bastante esticado e agora veio aqui caindo, né, diante de uma notícia ruim. Aquilo que parecia ser bom ontem, hoje já se mostrou que não era assim tão bom, né? Porque no domingo Donald Trump publica: chegamos num acordo aí com a China e o mercado explode. SP500, olha só o tamanho do salto que a SP500 teve no dia de ontem. Absurdo, olha só, saiu daqui dos 5.680 pontos, pulou para 5.762 pontos. Não é muito bom, né? Porque criou aqui uma lacuna aqui no gráfico e geralmente essas lacunas serão sim preenchidas, não é verdade? Mas o mercado continuou empurrando aqui para cima nas costas dessa notícia boa que seria o acordo do Donald Trump com o Xi Jinping da China que aconteceu lá na Suíça. Mas, na verdade, não foi assim um acordo como foi publicado. Foi um consenso, ou seja, não teve nada de fato assinado, concretizado, firmado, pronto. Não. O que foi um acordo de boca na qual eles decidiram cortar as tarifas e manter elas aí no patamar de 10% para cada lado durante 90 dias. Então lá vem de novo Donald Trump com 90 dias. Ele já colocou em pausa por 90 dias, que vai vencer no início de julho, as tarifas para todos os outros países. E agora, com a China, 90 dias a partir de hoje. Pois bem, isso gerou um pouco de incerteza no mercado, o que é natural. Por isso que nós vimos, então, o preço do Bitcoin despencando. Mas neste exato momento, ele está agora retornando para a sua zona de suporte, que é exatamente aqui nessa linha verde do nosso perfil de volume, na casa aí dos 103 mil dólares. Agora, ele precisa sim retornar para cima de 103 mil dólares e se manter acima dos 103 mil dólares. Caso o Bitcoin não consiga fazer isso, retornar acima dos 103 mil dólares e permanecer lá, pelo menos fechando velas diárias acima dos 103 mil, mais baixas é esperada para o mercado. Já fica aí o alerta, porque aqui no canal já deixou o seu like? Já se inscreveu? Pois você já deveria ter feito isso, porque eu sempre trago aqui atualizações consistentes, coesas, sem emoção para todos os meus inscritos, fazendo com que você então consiga capitalizar nos movimentos do mercado. E se por mais que tudo pareça que a altcoin season já se iniciou quando o Ethereum começa a se valorizar mais do que o Bitcoin, isso continua sendo sim uma realidade, mas não é um caminho no parque. Spikes, pullbacks, volatilidade continua sendo uma parte integrante do sistema cripto, do mercado cripto, e você precisa estar preparado para isso. E como eu tenho sempre publicado aqui no canal, nos últimos vídeos, desde que eu me dei por satisfeito que a altcoin CISA já provavelmente está nos seus estágios iniciais, você, como investidor, deve ter a mentalidade de sempre que tivermos um pullback e esse pullback chegou no seu fundo, é momento de você começar a comprar, fazer o seu DCA, que é o DCA Dollar Cost Average, comprando aí aos poucos e acumulando, montando aí a sua
a sua carteira nesse sentido, já que porventura você não tem aí comprado lá no fundo do bear market e gostaria de surfar aí o restante do bull market que falta, que na minha opinião nós ainda temos aí 15% de bull market para cima. 85% já se foi, tá? Mas você ainda tem sim probabilidade de capitalizar aí até o final desse bull market, que virá a todo vapor quando essas peças se alinharem. Por favor, bastante atenção. Nós precisamos que o acordo com a China seja concretizado. Nós precisamos que essas questões tarifárias sejam de alguma forma neutralizadas em acordos aí que fiquem bom para os dois lados, que isso não venha mais fazer parte da preocupação do empresário para o mercado. Nós precisamos que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, acabe, cancele, elimine o QT, que é o que? Quantitative Tightening. O que significa? Ele não está imprimindo dinheiro, ele está reduzindo a quantidade de dólar oferecido no mercado, dificultando assim a expansão dos mercados de investimento, como bolsa de valores e cripto. Por quê? Porque falta liquidez no mercado. A liquidez precisa voltar para o sistema. E quando isso vai acontecer? Quando ele resolver cortar as taxas de juros, quando ele for refinanciar os 9 trilhões da dívida americana, que vai começar aí, já começou, mas na sua grande maioria a partir de julho, ou seja, ele diminui as taxas de juros, torna-se o dinheiro mais barato, as pessoas, empresas, instituições conseguem pegar dinheiro emprestado mais barato, injetando então liquidez no mercado, aí ele vai refinanciar suas taxas de juros a preços mais baratos e o mercado já tem a liquidez necessária para comprar os títulos da dívida americana. E quando isso acontece, ele é obrigado então a imprimir dinheiro para poder pagar essas pessoas, para poder pagar os juros da dívida que já venceu e assim poder refinanciar a dívida novamente para ir mais 2, 10 ou 30 anos para frente. Então é esse o caminho. Não é momento de você se desesperar, nem tampouco pensar que chegamos já na reta final. Não. Entenda que o caminho vai ter sim lombadas, buracos, pancadas, mas é um caminho que está sendo trilhado em direção ao rumo certo, que é a valorização, a reta final do bull market, que é justamente o período mais explosivo, onde o Bitcoin tem um potencial aí de valorizar ainda pelo menos 20 a 25%. Pode ser mais do que isso? Pode, mas nós precisaríamos então de mais incentivos no mercado. Mas pelo menos ali na casa dos 130 até os 150, é bem provável que o Bitcoin possa se enxergar lá, tá? Agora, mais do que isso, na minha opinião, como analista gráfico, eu acho um pouco complicado, tudo bem? E o que isso significa para as altcoins? Significa para as altcoins que elas foram massacradas até o momento, foram destruídas, aniquiladas com essa queda que o Bitcoin teve lá do seu all-time highs até os 74 mil. E nesse exato momento, a sua grande maioria está em formação bullish, já encontrando o seu fundo. Nós temos no market cap das altcoins, que é o Total 3, já explicado aqui nesse canal. Se você segue, você já tem essa informação. Porque todos os vídeos que eu posto aqui, eles são compostos, eles seguem um raciocínio, uma lógica. Então você precisa acompanhar para você ter a visão geral, não apenas vendo esse vídeo, assim você não terá a informação completa. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir esse canal. E o gráfico do Total 3 já mostra, sim, sinais visíveis de reversão. Então, calma,
pullbacks são esperados, o Bitcoin pode até buscar níveis lá do 92 mil, sem problema, que nós ainda continuaremos no bull market, continuaremos crescendo, continuaremos acumulando e capitalizando nesses movimentos. Se você segue esse canal, eu sou um trader e você sabe exatamente os momentos onde eu estou operando, comprando, vendendo, e eu passo aqui pelo menos uma informação bastante sincera para você poder então acompanhar essas movimentações e capitalizar dentro dessa volatilidade. Então não é o fim, Bitcoin caiu sim, mas já está aqui voltando, o interesse institucional continua, por mais que venhamos buscar níveis mais para baixo, não é momento de se desesperar, é sim momento de você pensar em acumular. Todo e qualquer pullback que venha acontecer daqui até julho, agosto, é momento de você estar comprando, porque eu tenho plenas convicções, diante de todo esse cenário, que o tempo que o Fed tem para começar a mexer esses pauzinhos ao favor do mercado está cada vez se esgotando. E quando chegar setembro, outubro, novembro, nós teremos a explosão final da fase desse bull market. Quem sabe aí chegando no seu topo lá para dezembro. Então, assim, nós teremos aí umas festas de final de ano e um Réveillon aí com bastante dinheiro no bolso, se assim Deus quiser. Muito obrigado e até o próximo vídeo.